Eu sou Lenice Correia, do podcast Mundo Coach. E eu, com a minha querida amiga, tivemos uma grande ideia. Ela me convidou para o podcast dela, eu convidei ela para o meu podcast e a gente pensou, por que, de repente, a gente não pode bater um super papo juntas? Uma perguntando para a outra e juntas, evoluindo e compartilhando informação. Então, agora com vocês, a minha amiga. Olá! Olá! Muito prazer em ter você aqui, Lenice. Eu sou Flávia Souza, para quem não me conhece, do podcast UOL. Estou aqui com essa convidada. Uma convidou a outra, né? Ambas se convidando para o podcast, porque a gente tem um podcast parecido, um propósito parecido, paixões, né? Amores, assim. Amores. Não é nem amores. paixão, porque paixão passa. Exato. Né? E eu acho que pelo tempo que a gente já está, eu diria não apaixonada, amando. Então, realmente não é paixão. Talvez até foi no comecinho, né, Flávia? A gente estava ali quando conheceu alguma coisa, a gente meio que o coração bateu forte. Pois é, eu falo que é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que dá emoção, dá medo, porque a gente inicia num caminho do despertar, do autoconhecimento, e não é um caminho fácil de percorrer. Não é uma coisa, ai, que delícia. Ai, gente, então, a Flávia falou tudo. Flávia, você sabe que eu tinha esse ledo engano, né? Há muitos anos, nós temos a mesma idade, a gente não vai revelar a idade aqui, não precisamos disso. Mas a nossa história, a gente conversou pouco. E eu tive sempre trabalhei muito tempo também na vida pública, no comércio, na administração. Mas eu sempre, no meu fundo do meu coração, quando se falava em doenças, eu acredito e sempre acreditei que toda doença tem cura. E por eu acreditar nesse toda doença tem cura, Flávia, que eu acredito que eu comecei a despertar. Mas por que eu acredito que toda doença tem cura? E cada vez mais doenças aparecendo, e cada vez mais tratamentos aparecendo, e medicamentos aparecendo no mundo. E eu pensava assim, não, mas eu acredito que... E aí eu posso colocar fé, posso falar da força mental, porque eu sempre tive muito isso. Talvez porque na minha adolescência eu tive um momento que eu sofri muito bullying na escola. E foi um ano muito difícil quando eu estava com 12 anos. Essa fase é difícil. É difícil. Você não sabe quem você é, você não sabe onde você está, você não é mais criança, mas não é adolescente ainda. É uma fase de descoberta, de fortalecimento do eu. De tudo, né? De conflitos internos e externos, com o pai, com mãe, com o mundo, com os amigos. A gente se rebela, né? E aí eu tive um ano muito difícil, meu pai trocou de escola e tudo. E daí no ano seguinte, quando eu fiz 13 anos, eu troquei de escola. E eu comecei eu não sei aonde que eu vi essa frase. Eu sou muito feliz por ouvir essa frase, Flávia, porque eu coloquei lá, querer é poder. E eu lembro que eu ia para a escola repetindo isso na rua, querer é poder, querer é poder. E eu tive o melhor ano da minha vida e todos os próximos anos escolares foram excelentes, eu fui uma excelente aluna, eu tinha facilidade de absorção. Talvez ali foi uma sementinha plantada depois de um momento de muita dor. E você falou, o caminho do autoconhecimento é muito difícil. É muito difícil. Todo mundo que vê terapeutas, profissionais de desenvolvimento pessoal, coaches, e acham incrível, nossa, aquela pessoa é incrível, ela sabe a resposta para todos os problemas. Não é muito bem assim, mas a gente tá de fora, a gente olha com admiração, né? Exato. Mesmo uma pessoa que é totalmente leiga dessa área de terapêutica, alternativo, a pessoa admira, uau, nossa, que conteúdo interessante. Mas ninguém viu as dores que essa pessoa passou para ela se tornar, e ela ainda passa, porque não tem o dia que você vai falar assim, olha, hoje eu me curei de todo o mal, de tudo que me assombrava na vida. Resolvi todas as minhas sombras, esse dia não vai chegar. Exatamente. Então, o que é o despertar, né? E depois daquele insight de querer é poder, eu
tive uma vida normal, com vários desafios, vários desafios, altos e baixos, mais baixos do que altos em muitos momentos da vida. Mas sempre no fundo, sabia que querer, né? Claro que a gente teria horas de conversa sobre o querer é poder. É uma coisa simples que faz sentido para tudo, né? E aí uma vez eu tive um diagnóstico de saúde muito, muito complexo. E eu tinha 2 escolhas, ou encarar positivamente e acreditar que tudo tem saída e solução, ou me abalar e cair em depressão e achar que eu ia morrer. E ali naquela fase, com 30 e poucos anos, eu vi que, não, mas peraí, tô aqui, vivíssima, passei por cirurgia, tô aqui. Não, então o negócio realmente é muito mais forte do que eu podia imaginar. Mas eu, né, vivendo a minha vida profissional, trabalhando muito, atingindo meta, número e tal, e achando que era aquilo. Até que, Flávia, eu já tinha as minhas crenças religiosas. E já sabia que a vida não podia ser só isso. Não é só essa existência. Você já tinha um olhar para a espiritualidade já, ou não? Já. Ou era mais para religião? Não, para a espiritualidade. Eu, com 20 e poucos anos, eu comecei a frequentar um centro espírita kardecista. E isso me deu uma visão assim, muito mais espiritualista, que fazia sentido com o que a minha alma comunicava para mim. Que interessante. Interessante isso, porque eu não tinha, desde a minha infância, nasci na igreja católica e fiz tudo o que tem que fazer, comunhão, crisma. Todos os contratos você assinou. Sem ler. Exatamente, tem que fazer, vamos lá. E aí a espiritualidade, o kardecismo tem muito de você servir, de você fazer o bem, de você trabalhar o teu eu. Trabalhar o ego, o controle do ego. Exatamente. E olhar, né, para essa existência aqui e entender que a gente não é só a gente não tá sozinho. Exato. Então, isso foi o meu despertar lá com 20 e poucos anos. Mas, e aí eu trabalhei durante um período na casa espírita e me despertou e fui aprendendo, e fui fazendo cursos e aquilo. Eu falei, gente, isso realmente faz muito sentido. Até que eu fui para a vida pública. E na vida pública teve um período muito bom, que eu abominava a política, e depois eu entendi que a gente tem que realmente saber. A gente tem que aprender, porque é como se eu fechasse os olhos e eu concordasse com tudo. Li e aceito sem ler o contrato. Ia ser só mais uma. Exatamente. Ia continuar assinando. Então ali eu aprendi muito, foi incrível, mas eu também... Aí é como se a alma... Aí comecei... eu tive um terapeuta holístico, tenho um grande amigo, muito querido. Eu vou mandar coração para ele, porque eu digo para ele que o dia que eu ficar muito famosa, eu vou chamar ele lá da plateia e vou dizer assim, olha, você vem aqui porque... Foi o começo de todas as coisas. Foi o começo de todas as coisas. E ele... Comecei fui lá ler tarô, Flávia, e ele falou coisas para mim que eu achei na época, falei, não... você vai mudar de carreira, você vai mudar de país, você vai isso, você vai aquilo. Eu falei, calma aí, não é possível. Não tá no plano. Muito pelo contrário. E ali eu comecei a despertar, claro, daí ele é um terapeuta, que ele faz constelação. Ele é junguiano, provavelmente. Então, é um profissional assim muito completo. E ele falou, Lenice, você pode fazer yoga. E daí, quando eu comecei a fazer yoga, daí foi assim, aí se abriu o universo para mim. E aí eu dizia assim, gente, eu acho que eu tô errada. Não posso estar na vida pública, porque não faz sentido mais para mim isso. Até que a minha professora, a minha yoga, ela disse assim, Lenice, às vezes a gente tem que ser luz onde tem sombra. Falei, mas eu não quero mais. Não quero lidar com essas sombras. Então, e foi onde eu fui então buscar o autoconhecimento. Primeiro eu. Eu tinha que me cuidar, eu tinha que me tratar, eu tinha que ver o que estava me incomodando, que eu tinha muitas dores, tanto físicas quanto emocionais. E aí fiz uma formação de coach. Fiz alguns cursos
de terapias holísticas. Quando eu fiz a formação de coaching, e para quem não sabe, né, o coaching ele trabalha o myself, né, o meu eu. Uma formação completa, boa de coaching, você passa lá madrugada fazendo em processo, né? De cura. É meio complicado a gente falar isso, até usar a palavra cura, mas a gente vai trabalhando primeiro eu. Porque como é que eu vou cuidar do outro? Como você vai ajudar o outro se você não se ajudou primeiro? Está, né? Toda rasgada, toda sangrando por dentro, né? E aí eu falei, gente, é isso que eu quero para minha vida. Então e com toda a experiência que eu tinha, com todas as cicatrizes e com tudo aquilo que eu já... E cada vez ficou mais forte, não, realmente, todas as doenças têm cura. Tudo tem cura, né? E aí foi onde eu comecei a abrir, aí fui abrindo e fui descobrindo constelação familiar, fui descobrindo Reiki, EFT, que é o tapping aqui nos Estados, que a gente, né, dá as batidinhas para quem não sabe, e o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é lindo. E eu tô numa fase muito apaixonada pelo Ho'oponopono e entendi que só o coaching não completa, não vira a chave, a gente, né? não consegue ressignificar uma crença. Sim. O coach te leva de um ponto ao outro que você precisa na sua vida e é maravilhoso porque eles têm as ferramentas para isso. Mas para você, nesse caminho, você encontrar, né, a cura da criança interior, ou se encontrar, se entender o coach precisa de mais ferramentas. Exatamente. Então foi onde e aí eu comecei no coaching, e aí eu pegava o meu coach, o meu cliente, identificava na hora o que estava acontecendo ali, o que precisava ser visto com mais atenção. Mas eu não tinha a ferramenta completa, então indicava ele. E continuo indicando, porque, gente, né, não dá para a gente fazer tudo. Dá para a gente se trabalha, a gente se melhora, mas a gente tem que realmente... Por isso é um grupo, por isso são pessoas. E às vezes uma terapia, eu até gosto, eu aplico em mim, mas eu não consigo repassar isso. Então tem que buscar um terapeuta que faça isso na profundidade. E às vezes a pessoa assim, eu sei, até vou tirar um exemplo meu. Eu adoro o Ho'oponopono, mas também adoro o EFT, o tapping, né? O taping. E meu marido já não gosta do taping. Então tu vê, tem terapia para todos. Exatamente. Tem isso. Tem pessoas que simpatizam com uma coisa, não simpatizam com outra. Vou usar a palavra simpatizam, né? Não ressoa. Ressoa com uns e não ressoa com outros. Não comunica. Isso, né? Não comunica. É igual religião, né? É igual uns comunicam de uma forma, outros com outro. E o importante é que todo mundo busque o caminho da espiritualidade também, que faz parte, né? Se você olhar só para a materialidade que o coach traz, vamos supor, você quer alcançar o que na sua vida? Eu quero essa carreira, beleza, mas e aí os outros pilares? Não, você tem que olhar para tudo. De uma forma sistêmica. E eu demorei, tá? Eu demorei ainda para entender que a espiritualidade, sem a espiritualidade, você não vai atingir... Não chega a lugar nenhum. Você constrói, mas você não tem a estrutura suficiente para suportar, para segurar, para manter. Porque uma hora cai. Não tem base, né? Não tem a base. Perfeita essa palavra, base. E aí eu entendi muita coisa. Eu falei, não. Primeiro, realmente, vem a espiritualidade, a conexão com... E aí cada um acredita com naquilo, né? Cada um usa um termo. Eu uso a palavra Deus, para mim, talvez porque a gente cresceu e tá tudo certo. Pra gente é mais... É mais fácil, tá mais familiarizado, mas eu acredito, né, em tudo isso. Então, eu acredito que tudo é energia e nada acontece por acaso. Mas eu já falei demais, gente. Não, continua. Não, Flávia, agora eu quero saber de ti. Eu já te contei, olha só, contei um monte de coisa. Você não chegou nem na metade do caminho. Flávia, fala assim, eu falei como é que eu comecei a despertar, né, e eu amo isso, amo. Gente, eu sou apaixonada por pessoas, apaixonada por desenvolvimento, por crescimento. E tem tanto pra gente viver nessa vida. Eu falo pro meu marido que feliz somos nós que chegamos nessa idade
E estamos experimentando toda essa riqueza, né? Dessa variedade de processos, de tratamentos, de terapias, de toda essa riqueza que o despertar nos traz, porque a gente já tem mais metade da vida para viver, no mínimo. Olha. Eu acredito, né? Não sei. Tem gente que não quer viver muito, eu quero. O ser humano foi feito para viver 126 anos. Olha, eu já não sabia dessa informação. Ai, como a gente aprende todos os dias. Só que se você viver aquela vida desregrada a vida inteira, cada vez que você faz algo que prejudica o seu corpo, você diminui seus anos de vida. Ah, perfeito. Faz você todo entendeu? sentido, claro. Ou bebida, ou droga, nanana, ou emoções, porque a emoção também adoece, como você acabou de falar. As emoções adoecem mais do que tudo. As pessoas têm câncer por quê? Pegou no ar? Não. A emoção criou aquilo ali. Provavelmente história lá do passado que ficou sem resolver, que a pessoa está trazendo. Entendeu? E fica tão lá no fundinho, gente. É assim, ó, não tá aqui no raso. Não tá na superfície. Né? Eu não tenho a consciência de que... foi porque eu briguei com fulano... E aí eu guardei aquilo no meu coração. Não, a gente não tem essa consciência. Não. Se fosse assim, ia ser muito fácil, né? A gente passa a ter essa consciência quando a gente começa o processo do despertar. Para quem não está nesse processo, está bem no 3D, assim, preso nessa densidade, não tem um olhar mais holístico ou mais... Expandido. Vamos abrir. Vamos abrir. Uhum. Para quem não tem essa... Não tá nessa pegada, fica muito difícil entender. A pessoa vai se ofender. Vai falar assim, como assim eu que criei essa doença? Sim, infelizmente foi você que criou essa doença. Porque teve algo na sua vida, nas suas emoções, que você não resolveu. E aí, aquilo somatizou no seu corpo e te trouxe essa doença hoje. É fato. Claro que tem os casos de vírus, bactérias e outras coisas, mas também sua imunidade caiu. E também provavelmente caiu por causa do seu emocional. E por que caiu? Exatamente. Provavelmente. A imunidade caiu. Depois do meu despertar, eu comecei a prestar atenção até no meu corpo, nas vezes que eu ficava doente. Quando passava algum nervoso, alguma coisa emocional forte, não dava 45 dias, eu tava doente. Batata. Aí eu e meu marido, você percebeu? Conta quantos dias. 40 dias atrás aconteceu isso. Lembra? Eu fiquei nervosa, Pronto, tô doente. Então... Isso é percepção, é expansão de consciência. Na verdade, a gente fala despertar, mas eu acho que a palavra que mais se encaixa é expandir a consciência. Uma vez que você vê, você não desvê mais. Não tem como desver. Não volta, é que nem andar de bicicleta. Você Aquela aprendeu... frase do Einstein é a mais certa, assim, eu sigo ela, acho que vou lembrar dela o resto da minha vida. A mente que se abre para uma nova ideia jamais retorna ao tamanho original. Perfeito. Acabou. Entendeu? Então, quando a gente começa a ter esse olhar para nós mesmos, em primeiro lugar, a gente começa a identificar. E começa, né? E aí a gente vai buscando, porque tudo que você procura te encontra, né? Não sei se você já ouviu essa frase. E é fato. Deixa eu te tudo falar. Que você procura te encontra. Eu tava pensando nesta frase hoje de manhã. Aí, tá vendo? Eu ainda pensei assim, exatamente. Tudo que você busca está à tua procura. Eu falo isso até para os meus clientes de coaching. Que às vezes a pessoa fica naquela expectativa. Eu falei, quando você estiver na mesma frequência, aquilo vai te encontrar. Vai te encontrar, porque aquela pessoa, aquele trabalho, aquela promoção, aquilo também está te procurando. Exatamente, a cura do teu corpo físico, a espiritualidade, ela está te procurando. Mas você ainda não entrou na frequência dela para que ela possa te abraçar. Então, é muito claro isso. Nossa, vamos lá. Mas me fala, o que virou essa... Assim, na verdade, não é um virar de chaves, é um processo. Eu acho que é um processo que vai acontecendo lentamente, como eu tive um entrevistado aqui, há uns meses atrás, e eu perguntei, e quando acontece? Ele falou assim, provavelmente, se você despertou nessa vida, você já vem despertando de outras. Não sei para quem acredita em outras vidas ou não, aí fica a critério de vocês. Perfeito. Eu respeito cada opinião, mas foi o que o meu entrevistado me falou. Para mim faz sentido. Então, se a gente está desperto nessa vida, é porque a gente já vem passando por um processo. Eu nasci num lar cristão, fui criada de uma forma, assim, bem religiosa. Sou grata por tudo que eu vivi, que eu aprendi, que isso me fez quem eu sou hoje.
E segui a mesma religião da minha família, e pra mim tava tudo certo aquilo. Mas eu tinha minhas questões. Mas eu falava, deixa pra lá. Minha mãe tá fazendo, meu marido, meu pai, tá bom. E aí eu tava na fase, né, de produzir, né? Eu tava indo pro 4º setênio, que é dos 17 ao 28. 14 a 21, 20 a 28. Então, do 14 a 21, eu já estava bem inserida na religião e aí foi. Mas chegou uma fase da minha vida que a gente começou a buscar... Eu sempre fui empreendedora, trabalhei com confecção muitos anos no Brasil. Eu fazia 1001 coisas, assim. Eu sempre fui muito inquieta, muito agitada. Acho que isso é o chamado da alma, sabe? Eu penso, tá? É o meu pensamento, assim. Quando você está nesse movimento, é como se ninguém acompanhasse a tua velocidade. Então, a gente vai buscando cada vez mais coisas e a gente faz muita coisa. Né? Então, e a gente começa a ficar muito boa nisso. Resolve as coisas, faz Mas isso é energia masculina elevada também. Também. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Só que, enquanto a gente não desperta, a gente não tem essa noção. A gente só acha que a gente tem que fazer, tem que produzir e tá nessa fase normal, todo mundo passa por isso. Feliz é aquele que desperta aos 18 anos, gente. Me conta alguém. Não conheço ainda. Mas porque daí tem mais consciência e vai levar uma vida mais tranquila, mais saudável. Eu acho que a gente agora tem uma percepção diferente de criar os nossos filhos. Sim. Né? Não que com 18 eles vão estar despertos, ou talvez... Mas eles estão observando a gente o tempo inteiro, né? Exato. E como a gente aprende, por exemplo, e não daquilo que a gente fala... né? A gente aprende, a gente copia, né? Modelação. Modelação, a gente não precisa falar nada para os filhos. Eles vão se modelar. Exatamente. Não adianta. Apesar de cada um ter um combinado com o Papai do Céu, né? Na hora que vieram, a gente não sabe como que foi. E isso vai acontecendo, vai desdobrando durante a vida. Esse combinado, Flávia, dentro do Kardec, né? Dentro do kardecismo, a gente fala muito assim que... eu tenho um combinado um contrato de me retratar, que você faz pra você o acordo, né? De me acordo. retratar de coisas que eu... mas só que eu também, de repente, não vou fazer aquilo que eu posso não ouvir o chamado. Né? E se eu não ouvir o chamado, o que vai acontecer? Eu vou ter outras oportunidades e vou ter que me reconstruir e uma hora vou ter que passar. Eu sempre digo assim, na estrada, sempre vai ter aquele fardinho que você deixou lá no canto. Você vai passando por ali, uma hora tu vai ter que pegar aquele fardo para resolver. Não adianta a gente Porque deixar... são lições, né? Tudo são lições, são aprendizados que a gente tem que passar por eles. Não adianta você querer pular a vez. Né? Não adianta você querer pular a vez. Você vai ter que passar por aquilo, aprender. Faz parte do desenvolvimento humano. Mas a gente tenta. Eu já tive várias coisas na minha jornada que eu fechei os olhos em algum momento. Amiga. Mas depois ele volta. 1 ano depois, 2 anos depois. Você fica correndo em círculo, né? E tu não consegue progredir sem resolver aquilo. Não só na tua vida financeira, prosperidade financeira, mas em tudo. Parece que a tua vida, parece que você vai estagnando, você vai, né? Exatamente. Então, o quanto é importante a gente começar a se autoconhecer, Flávia. Então, aí, na minha fase adulta, eu já tinha 2 filhos. A gente trabalhava para uma empresa, eu e meu marido na ocasião, para uma grande empresa lá em São Paulo. Eu desenvolvi um projeto de confecção para essa empresa. Era uma empresa que era indústria têxtil, eles eram bem grandes. E aí a gente foi fazer um curso do Senac, que chamava Empretec. Sim, conheço. A gente fez, eu fiz Empretec, ele fez. Em seguida, a gente tinha um colega de trabalho lá, que falou assim, vocês gostam disso, então eu vou levar vocês num lugar. Pegou meu marido e falou assim, primeiro vai ele, e depois, se ele gostar, depois ele te leva. Levou ele para fazer um treinamento de 3 dias, isolado num lugar, que a gente não tinha a menor ideia do que ia acontecer. Sem contato com ninguém de fora. Sem telefone, sem nada, sem contato. E esse treinamento chama-se Leader Training, do Instituto Tadashi Kadomoto, lá no Brasil, lá em São Paulo. E ele foi o início, o primeiro passinho, assim, pro despertar, na verdade. Porque ele também estava dentro da igreja comigo, então a gente tinha essa vida com muito olhar para a espiritualidade, mas totalmente dentro de uma caixinha desse tamanhozinho.
E aí foi o início de... Nossa, tem coisas aí... Isso foi em 2005. Uau! Tem coisas aí, muita coisa interessante, muita cura, muita coisa que foi feito, foi descoberto. Foi só o início. Ele chegou do treinamento, foi maravilhoso, mas não posso contar. Falei, você tá de brincadeira comigo. Você vai ter que fazer. Você tá de brincadeira. Não, o próximo você vai. Aí ele me levou, eu fiz, e aí a gente levou alguns amigos e parentes e tal. E foi um início de um olhar mais sistêmico para a vida, fora de religião. Mas mesmo assim, a gente fala hoje que a gente teve muita resistência. Por causa da religião, a gente não se deixou... Não se permitiu. Não se permitiu se entregar naquele processo total de terapêutico, mas foi lindo mesmo assim. E foi passando o tempo, a gente decidiu vir para a América e tal. Chegamos aqui, todos aqueles desafios de vida nova. Aí eu fiquei grávida, mais um filho, né. Deixa eu falar para nossa audiência, para quem é do Brasil, né? E às vezes nem todo mundo, tem muita gente nova chegando no meu canal e no seu canal todos os dias. Então, nós duas moramos em Orlando, na Flórida. Quanto tempo de Orlando? Quanto tempo de América do Norte? Vou fazer 14 anos de América. Meu Deus, gente, olha que beleza. Em Orlando, estamos completando 10 anos. Nossa. Eu morei 4 anos em Filadélfia, na Pensilvânia. Que delícia, gente. Olha, não, eu ainda, né, eu vou fazer 4 anos em setembro. E só morei aqui em Orlando, mas então, né, para nossa audiência saber, os desafios são imensos. Eu nasci em São Paulo, fui criada em São Paulo, de lá mudei para Filadélfia, depois de Filadélfia mudei para cá. Olha, a história é parecida. Eu nasci em Joinville, Santa Catarina, eu digo que a minha terrinha do coração, morro de saudades. E eu também nunca tinha vivido em outro estado, eu nunca tinha mudado de outro estado, ainda mais de país. De Joinville, Santa Catarina, direto para Orlando, na Flórida. Oh, meu Deus! Com a cabeça borbulhando, gente. Né? Capaz? Capaz, guria. Capaz. Olha só como é que pode. Ela fica tirando onda com a sulista. Com a sulista. Gente, então, olha só que interessante, Flávia. Para todo mundo, né, ver que é uma jornada. É uma jornada. E a gente tá no caminho. É de pouquinho em pouquinho, né, que as coisas vão acontecendo. Porque a gente tem que ter um momento de lucidez e falar assim, peraí. Faz sentido? Faz sentido. Aí, como você entra no automático, vamos supor, a gente chegou nos Estados Unidos com 2 crianças pequenas, logo eu descobri que eu estava grávida. Então, você entrou num automático muito forte de aprender a língua, ver coisas de documentação. É tanta coisa que a gente passa. E trabalhar, sobrevivência. E criar as crianças e tal, que a gente deixou essa parte adormecida. É porque não dá tempo. Não dá. Porque, gente, assim, né, isso é um outro papo para outras pessoas, outros profissionais falarem. Mas, quando você muda de país, e principalmente a América... Você renasce. É literalmente um nascer, só que um nascer adulto, onde a gente... aqui você tem que trabalhar para conseguir a tua sobrevivência, leis, regras diferentes, hábitos, alimentos, costumes, as pessoas são diferentes, né? São seres humanos, todos, gente, a gente não mudou de planeta, mas é tão diferente. Eu tinha dificuldade, às vezes eu olhava para o americano, eu falava, será que ele está sentindo o que eu sinto? Será que ele sente dor como eu sinto? Será que ele entende, né, de tantas dificuldades? E é um processo que a gente vive. Então, a gente acaba deixando um pouco de lado o nosso sonho. Você entra naquele modo sobrevivência. Fazer, produzir, pagar contas. E aí criar os filhos e a escola, sistema de escola é tudo diferente. Gente, tudo diferente. A continha de matemática é diferente. Nossa, nem me fala matemática. Então, não, e para mim entender a conta de dividir do Rafael, eu falei, gente, mas dividir é tão fácil. E eu tinha 2 crianças pequenas, né? Sim, você viveu o processo todo. Como é que a gente ensina algo que a gente ainda não sabe? E eu falava pro meu filho, olha, a sua professora tá errada. Porque o jeito de fazer corajosa, é assim. Hein? Olha, a Flávia é corajosa. Eu falei, filho, eu não sei fazer desse jeito, só sei que o resultado é esse. Eu não sei te ajudar, desculpa. Eu tive muito estresse. Eu tive muito com isso, porque Bom, enfim, vamos voltar para... Mas é para vocês verem que a vida é real... É muito desafiador. Né? É muito desafiador, porque você para um momento de olhar para si para poder resolver toda aquela questão familiar de uma imigração,
né? Todo aquele contexto social que você tá vivendo numa história nova, você renasce quando você muda de país. Eu não falava inglês. Eu também não. Então, enfim. Eu não falo até hoje, tá, gente? Eu só... Meu Deus do céu, é uma vergonha. É uma vergonha o meu inglês. Aí você vai aprender, se não ficar só com brasileiro. Ó, não... É verdade. Vamos lá. Então, aí foi passando, tal. Foi passando a vida. E a gente entra num padrão automático. Que você não lembra do resto. E vai indo conforme vai dançando conforme a música. Aí a gente mudou pra cá, tivemos que recomeçar de novo, só que foi mais fácil, porque a gente já sabia o processo, o sistema, já entendia. Aí quando a gente começou a se acomodar, eu comecei a questionar algumas coisas. Voltou, a mente voltou com tudo. A mente voltou. Tipo assim, ela falou, finalmente, agora eu vou pegar ela. Exatamente. na curva aí eu pego ela. Assim, bom, se eu tô num lugar que eu só tenho que ouvir e obedecer, baixar a cabeça e calar a boca, não tá certo. Porque se nós fomos feitos seres pensantes, se a gente foi feito ser para pensar, se a gente foi feito para pensar, por que eu não posso questionar? O mundo é movido com pergunta, não com resposta. Né? Falou tudo. Aí, isso é papo de coach, hein? Eu comecei... eu fiz muita sessão de coach, muito. Eu comecei a questionar, inclusive, o início desse meu olhar foi assistindo coisas de coach. No YouTube e tal. Minha irmã fez um curso no Brasil, ela morava no Brasil na época. Ela falou, assiste essa pessoa, dá uma olhada nesse conteúdo. É o começo. É o começo do teu despertar. Eu comecei a olhar, falei, faz sentido. E aí eu comecei a questionar algumas coisas que eu não concordava. E aí foi vindo até um momento que eu falei, bom, se eu não concordo, a melhor coisa a fazer nesse momento é eu sair da religião e buscar algo tipo freelance, entendeu? Fora de religião, porque eu não concordava. Então, para eu frequentar um lugar que eu tô sempre reclamando ou contestando aquilo que sendo falado, eu não acho que tá certo. E não fazia sentido mais para mim. Eu tenho que ir lá, ouvir, obedecer, ficar quieto e aceitar tudo. Ó, o Einstein falando na cabeça dela. O Einstein falando na minha cabeça. Entrou, gente, não tem mais como voltar. E aí a gente começou a buscar outras coisas e explorar mais, né? Essa riqueza de variedade que a gente tem em referente à espiritualidade, a crenças, aí a gente se viu assim, bom, então para mim hoje, o que eu posso dizer? Que religião não faz mais sentido. Concordo. Total, não consigo falar assim, eu saí dessa, mas eu vou para aquela. Não, eu não vou para nenhuma. A gente não troca de igreja. Não, não troco de igreja, nem de quem é do centro, nem de centro, e nem de nada. Só que eu tive um entendimento, eu tive um encontro com você. Comigo e com a minha fonte. Que a gente pode chamar da fonte criadora, da Deus. Fonte que tudo é, ou de Deus, cada um com a sua nomenclatura. Mas eu nunca havia tido esse encontro antes dentro da igreja. Genuíno. Não por emoção, por a psicogênese coletiva, que acontece dentro dos lugares. Genuíno, sozinha, em cima de uma montanha, na natureza, e foi lindo. É porque nós não somos orientados, nem treinados, nem educados para entender que a fonte criadora, Deus, né, o criador de tudo, ele está aqui dentro. Exatamente. Enquanto você acha, o quanto a gente busca fora, a gente fica no vazio, no limbo. Eu sentia o vazio no meu peito. Eu sentia, eu fazia de tudo, tal, inclusive na parte de diversão, saía pra se divertir, eu sentia um vazio no meu peito. Eu falava pro meu marido, não é isso. Tá faltando alguma coisa. Não é isso. Não é sobre se divertir, não é sobre ir pras festas, não é sobre isso. E aí veio meu primeiro chamado. Eu vi a mulher que fazia massagem em mim, no meu marido, todo mundo lá em casa, postou lá um curso de reiki. Que ela reikia na Master. Começou com reiki. Começou com reiki. Olha! E aí eu falei, aquilo deu um negócio em mim, eu falei, eu vou fazer. Aí eu mandei mensagem, falei, eu quero fazer o curso. Aí ela, vai ser tal dia tal. Foi o meu início da transformação na minha vida foi o reiki. Porque aí o dia que a gente fez o primeiro módulo do reiki, ela falou assim pra gente, né? A partir de hoje, vocês não serão mais os mesmos. E vocês vão ter que cuidar da sua energia,
da mente, do corpo, porque vocês estarão passando a energia sagrada e pura para curar outra pessoa. Então, ela foi uma responsabilidade no ombro. Falei, Bru, Não, mas peraí, eu quero encontrar comigo, eu quero ficar leve e de repente eu assumo uma carga. Mas daí eu passei a entender que tudo que eu procurava estava dentro de mim. E não estava fora. Tudo está dentro da gente. Esse negócio, eu vou lá porque eu preciso buscar Deus. Não, gente. Ajoelha, se conecta com Deus onde você estiver. Na sua casa, na sua cama, no seu chuveiro, na natureza, aonde você... Porque ele está em você e você está nele. Está na Bíblia isso. E as pessoas não entendem. Elas acham que elas precisam ir a um templo para falar com Deus. Não existe essa intercessão mais. Então, mas olha só. Nunca existiu, né? É que a gente fica achando que tem que ser difícil para ser bom. Exatamente. Né? Tudo é muito difícil. Isso é crença, paradigma. A gente começou a falar que não é uma jornada fácil. Não é uma jornada fácil. Mas encontrar aquilo que a gente busca é aquilo que a Flávia falou. Também está aquilo que eu busco também está me buscando, também está me procurando. Se eu me alinhar nessa energia. É fácil. Talvez me preparar para chegar na mesma frequência, o caminho não é fácil, mas a partir do momento que eu entendo isso, existe essa conexão automática. Eu contei no meu último podcast uma experiência que eu vivi. A gente estava falando sobre inteligência espiritual, que é justamente essa questão da conexão com o todo. E tudo começa e finaliza ali. É o início e o fim, é o alfa e o ômega. E aí eu dei um exemplo meu, que algumas semanas atrás, eu estava com a minha cabeça, gente, borbulhando com situações. E eu sempre fui uma pessoa muito fácil de encontrar solução. Aquela pessoa que parece que é paga para resolver problema. Eu também. Eu sei. E as pessoas me falam assim, nossa, a solução, ela surge assim. Eu falei, então, pra mim, eu sou assim. E é bem... eu acho que também é um treino e também a gente pensar na possibilidade. Quando a gente tem, assim, dentro de nós aquela coisa de não pensar o quanto é difícil, mas o quanto simplesmente tem solução. Tudo tem solução, a doença tem cura e tudo tem cura. E aí eu fiquei naquela... E eu sempre fui assim. E naquele dia... Estava muito pesado, eu não conseguia encontrar nada, eu não conseguia ver uma luz no fim do túnel. E aquela sensação cada vez mais pesada, até que eu peguei e tive um lapso. Assim, uma onda veio na minha mente e falou assim, Deus me ajuda porque eu não estou conseguindo enxergar. Eu literalmente me conectei com Deus por um segundo, milésimos de segundo, e tive a clareza de pedir ajuda para a divindade. E respirei fundo. Eu lembro que eu estava na minha mesa, encostei para trás da cadeira, e veio várias possibilidades, não veio uma possibilidade. Então, tá aí para todo mundo. É de graça, você não tem que pagar nada. Né? Você se conecta através do seu Wi-Fi com Deus, vamos dizer assim, né? Isso. Você liga no Wi-Fi e você vai ter a resposta. E é muito lindo tudo isso, né? É muito lindo tudo isso. É indescritível, né? Às vezes é difícil pra gente falar ou compartilhar isso. Então, assim, mas então você vive bem. Não, gente, a gente continua buscando terapeutas, aplicando em nós. Quando você tem uma terapia que você pode aplicar, que nem você conhece o Ho'oponopono, então você pode falar... Você pode aplicar Reiki em você mesma, você pode fazer barra de Axis em você mesma. Todas essas terapias que eu fiz formação, eu aplico em mim. Aplico no meu marido, aplico na minha família, aplico nos meus clientes, né, nos consulentes. Sim. E é muito maravilhoso, porque assim, quando você entra no caminho do despertar, você passa a enxergar as suas sombras. E são muitas. Muito feio. Eu falava pro meu marido, tinha dia que eu chorava, falava assim, é muito feio, eu não quero olhar para minhas sombras, assim. Porque assim, quando eu saí da religião, né, eu passei por um processo de desconstrução. Que foi muito difícil. Flávia, você frequentava a igreja com assiduidade, isso? Sim, 3, 4 vezes por semana. Eu tocava, eu era pianista na igreja. E desde que eu nasci. Isso é uma quebra de paradigma muito grande para minha família inteira.
inteira. Olha quanta gente, né? E quanto julgamento e quanta... como é difícil a gente quebrar ali, resolver na gente todo um... Mas para que isso acontecesse, eu saí da igreja, eu achava que eu tinha que viver minha vida. E engraçado, não aconteceu nada na igreja. Não teve alguém que me magoou, nada. Foi uma coisa minha. Eu falei, não faz sentido. Aí eu falei, quer saber? Eu vou conhecer tudo que tem aí. Eu vou em todo quanto é conhecer tudo que tem no mundo e tal. Aí o que eu fiz? Desci lá pra densidade, sambei no lodo, pra eu sentir o vazio que eu precisava sentir. E fazer o caminho de volta. O caminho de volta pra dentro. Entendeu? Foi bem difícil. Foi muito difícil. Teve muita dor. Foi os anos mais difíceis da minha vida. Isso durou pouco tempo, mas foi muito intenso. Não é o tempo, né? É a intensidade da dor, do período ali. Eu costumo dizer que os de 2020 pra cá foram os anos mais difíceis da minha vida. É porque dificulta mesmo. E não é por causa do Covid, não é por causa disso. É porque foi realmente um chacoalhão, assim. Mas, Flávia, não sei se faz sentido pra ti, mas de repente, quando a gente chega na frequência daquilo que a gente está buscando, aquilo nos encontra. E aí é um compromisso. Então, digamos assim, é o teu propósito, o teu acordo com Deus, teu acordo com o Criador. Esse acordo... Principalmente nós que trabalhamos na área do desenvolvimento humano, do autoconhecimento, do crescimento, né? Do sair da caixa, do despertar, exato. Tem uma força contrária, né? Existe, porque assim, se a gente entende, você deve entender isso, faixas frequenciais. Sim. Como eu falei, desci lá no lodo, eu fui lá para baixo, para densidade. E o que você encontra lá? Pra quem entende, isso tipo é um umbral na Terra, entendeu? E pra você mudar de faixa frequencial, não é fácil. Parece que você tá tentando subir e você tem gente puxando você pelas pernas de volta pro lugar. Você tá acorrentada. Exatamente. Eu passei por muitos processos terapêuticos. E aí, depois que eu fiz o primeiro reiki, eu fiz o segundo, aí me veio o interesse pro autoconhecimento mais profundo. Falei, bom, eu preciso entender quem eu sou, o que eu tô fazendo aqui. Aí eu fui consultar uma mulher que fazia mapa astrológico. Adoro. E fez a primeira leitura de tarô pra mim. Ela fez todo o meu mapa. Eu penso você, tipo, da igreja. Exatamente. Porque isso na igreja é do diabo, é crença. Exatamente. Né? E buscar tudo isso, né? Mas eu precisava, porque eu tava assim, num ponto. Falei assim, eu preciso sair dessa densidade. Eu preciso entender o que tá acontecendo. Porque eu não sou daqui. Eu olhava para aquilo, quando eu ia pras festas, pros lugares. Para os lugares em Downtown Orlando, essas coisas. Eu falava, eu não faço parte disso. Eu não sou daqui. Eu olhava, eu falava assim, eu tô aqui olhando tudo isso, mas eu não sou daqui. Nossa. Eu sentia isso. Eu falava pro meu marido. E eu vinha embora com um buraco no meu peito desse tamanho. É porque talvez... porque assim... Eu tô contando como foi o meu processo para as pessoas não acharem que assim... de repente ela... Não, gente, foi difícil. Ela foi ali no castelo da Disney, falou com a fada madrinha, a fada madrinha encostou ali, ela acordou. Não, é muito mais complexo. E assim, a gente absorve muita coisa do outro também, né, Flávia? Existe um... E aí, quando você começa a conviver com o meio que você convive, você começa a modelar. Então, aí eu passei a entender. Aí ela leu o meu mapa, vamos voltar lá no mapa astrológico. Eu fiquei encantada com aquilo, porque ela me descreveu. Você fez formação de mapa também, não? Ainda não. Tá. Uma das minhas paixões, que eu ainda quero achar alguém muito bom para fazer uma formação de mapa astral. Eu sei fazer uma leitura mais rasa. Tá. Eu faço o mapa das pessoas, mas nada assim profundo como ela fez comigo naquele dia. Tá, entendi. E daí ela fez a tiragem de tarô pra mim pro próximo ano. Então ela falou assim, esse próximo ano vai ser um ano de muito aprendizado, não vai ser um ano de dinheiro, nem de material. Nossa, vai ser um ano de muito estudo. Quando a gente ouve isso... Eu tava tão... Eu nem liguei, de verdade, Lin. Sabe por quê? Porque eu tava com uma ânsia tão grande. Uma sede. De buscar aquilo, que eu falei, tá bom, eu aceito, é isso que eu quero, eu preciso. Olha, tava... Inclusive, minha missão de vida, o meu meio do céu, né, do meu mapa, é Sagitário na casa 9. É conhecimento, espiritualidade, profundidade. E eu não tava aware disso. Imagina, tava no contrário. Tu tava na contramão do teu caminho. Exatamente, do que eu vim pra fazer.
do que eu vim aprender, entendeu? E aí ela falou, o seu próximo ano vai ser um ano de muita experiência, de muita espiritualidade, de muito estudo. Aproveite. E ela falou várias outras coisas que aconteceram do jeito que foi. O mapa, aí a tiragem anual, né? Ela fez uma tiragem anual pra mim. E aí entrou janeiro, entrou fevereiro, cada mês eu fazia uma coisa, outra. Eu comecei, quando eu comecei a pensar no despertar e tudo mais, eu comecei a estudar sobre a ayahuasca. Olha! E buscar ayahuasca, não sei se coisa de ayahuasca. Eu falei, gente, eu preciso fazer esse negócio. Mas, meio da pandemia, eu falei, não tem como ir no Brasil. Eu morro de medo de infartar tomando ayahuasca. Não infarta nada, não acontece nada. Aí, eu comecei a procurar ayahuasca, o que aconteceu? Mas aqui tem. A ayahuasca me encontrou. Ó. As primeiras vezes que eu tive contato com as práticas indígenas foi numa roda xamânica que teve aqui. Eu fui sem conhecer nada. Com o maior medo, porque eu ainda estava cheia de paradigma religioso. Foi uma desconstrução passo a passo. Não foi assim, de repente eu não tenho mais crença religiosa nenhuma. Imagina, isso não acontece. Se bobear, ainda tem algo lá no fundo. É porque tá tudo na profundidade. E tá no DNA. E aquilo que tá no inconsciente... Que é o que comanda. A gente não tem noção. Exatamente. E aí eu comecei a participar a roda xamânica, tá, interessante. Eu não entendia muita coisa, não entendia quase nada, na verdade. Mas eu comecei a ir porque eu queria entender, eu queria experimentar, eu queria ver como que funcionava. Realmente com muita sede. Muita sede. Aí aconteceu, eu comecei a buscar ayahuasca, março aconteceu, surgiu uma oportunidade de Orlando, lá fui eu fazer ayahuasca. Eu e meu marido. Eu falei pra ele, vai ter, não sei o que, você vai? Ele, não sei. Eu falei, eu vou. Então tá bom, eu vou também. Nossa, minha mulher tá aí. Como é que eu não vou dizer porque não? Porque ele, graças a Deus, ele tava nesse processo comigo desde o começo. Sim. Com essa mesma sede, com essa mesma intenção, com esse mesmo desejo de buscar, de expandir a consciência e tudo mais. E aí a gente participou da primeira consagração de ayahuasca em março do ano passado. Uau. Então foi um ano de muito aprendizado. Daí veio outras rodas xamânicas, daí eu fiz curso de Enneagrama, curso de constelação. E aí começamos a participar de um grupo de constelação que tem aqui em Orlando, semanal. E é muito aprendizado. E nisso eu já constelei umas 4 ou 5 vezes as minhas causas, né? E não para de ter causas. E eu digo, gente, que a primeiro mapa astral, o segundo trabalho que a pessoa deve fazer, procurar, é a constelação familiar. Porque a gente repete padrão, a gente tá honrando pai, mãe, bisavó, a gente nem sabe, preso em coisas que não são nossas. Então, a constelação, eu sou fã de constelação familiar há muitos anos. Aprendi lá com esse meu amigo terapeuta, né? A mãe dele é uma grande formadora no Brasil, da escola Bert Hellinger. E acho que já tem uns 9, 10 anos que eu comecei a conhecer, que eu conheci pela primeira vez a constelação. E eu achei aquilo incrível, porque a sensação, quando você faz uma constelação em grupo, você já sente ali o campo. Você só observa, né? Você está vendo. Você senta, vendo sua vida ali desenvolvendo, desenrolando. E aí, dependendo da sensibilidade da pessoa, da percepção, menina, eu entendi a situação desenrolando ali, só estava assistindo e não tinha nada a ver comigo. E acaba que tem, né? Porque sempre tem. Ressoa. Exatamente. Então, e aí já constelei muitas situações, desde, né, em grupo, sozinha individual. Eu gosto de constelar em grupo, acho mais legal a energia do grupo. Então, é porque daí as pessoas vêm para o campo, né? Representa. E aí você tem uma percepção visual. E para quem, de repente, porque eu já indiquei constelação para muitas pessoas, porque eu fiz algumas formações de constelação, mas eu não constelo. Uhum. Não sou uma consteladora. Eu também, a que eu fiz foi mais para entender, não para me tornar uma consteladora. Não foi profissionalizante. É porque não dá pra gente ser bom, e aí você precisa de tempo, você precisa... Tem que se dedicar. Exatamente. Então, entrar e fazer uma constelação com a pessoa errada vai gerar um problema gigante. Então, isso para todo mundo, né? É uma terapia que a gente indica, a Flávia também, e eu acho incrível, mas procure um profissional sério. Porque senão, bem Flávia... preparadas, porque você vai abrir o campo, vai frequenciar a sua vida, para começar.
vai mexer com a energia da sua família inteira. Se não for, esse campo não for bem aberto, protegido e bem fechado, já começa a bagunça por aí. Fora os movimentos dentro da constelação. E eu vi muita gente que não entendia a constelação. Eu não entendi nada. Acha que não fez efeito porque vai para a mente racional. Eu tenho que entender. Eu sou uma pessoa controladora. É um sabotador meu gigante. Eu digo mesmo. Qual que é o seu signo? Eu sou de Áries. Ariana. Então, assim, o ariano, ele é o cara que dá frente, dá puxada, o cara que vai... Mas ele controla. Mas ele é naturalmente controlador. E eu venho trabalhando ele há muitos anos, né? E quando eu pego um cliente que tem como sabotador principal o controlador, nossa, eu digo assim, meu Deus, vamos lá, vamos trabalhar junto. Trabalho em mim também. Mas a questão do controlar... A gente tem que entender, e eu tenho consciência disso, mas eu tenho que trabalhar no meu inconsciente que nada, absolutamente nada sobre essa terra está sobre o nosso controle. Nada, gente, nada. Hoje eu acordei e vou almoçar no Brasil aí meio-dia, 12h30. Gente, não temos o controle sobre nada. Ainda mais quando parte para energia. E a gente acha que vai controlar pessoas. Meu Deus, marido, filho. Não vai controlar. A gente não controla nem a vida, a nossa vontade. Nem a nossa boca. Falou tudo, Flávia. Nem a nossa boca a gente tem o controle sobre. Exatamente. A nossa, eu tava vindo para cá, atrasada. E eu vim respirando fundo, eu falei, gente, eu tenho que me controlar, eu tô indo fazer um podcast sobre autodesenvolvimento, sobre crescimento. Eu falei, e aí veio aquela voz, né? Você tem ferramenta para trabalhar isso. E aí eu vim fazendo Ho'oponopono, né? Obrigado, obrigada, eu te amo, né? Divindade, limpa em mim essa energia de nervoso, de conflito, de agenda. Por quê? Porque tem um meio aí envolvendo. Eu falei, não. Tudo tem um porquê. E aí eu fiquei, não. Tá tudo certo. Aí cheguei aqui, tal, voando as tranças. Aí a gente tá falando de despertar, né? Continua só. Daí você, né, foi pra ayahuasca, foi... A ayahuasca foi muito interessante. Conta, porque eu não sei de nada, gente. Eu já conheço bastante gente que fez, que consagra. A minha astróloga, ela é apaixonada, ela faz. Eu indico para as pessoas que se interessam para fazer o caminho de volta do ser. Porque essa é a grande chave. Entendeu? A grande chave deu na cara agora. É fazer o caminho de volta para o ser. Não é buscar fora algo. É interiorizar. É entender que você nasceu pronto. Tudo tá dentro de você. Somos perfeitos. Sim. Alguém contou pra gente, quando a gente nasceu, pra nossa mãe bisavó, pra civilização que a gente vive hoje, que a gente não sabe nada, que a gente é incapaz, que a gente é imperfeito. Tudo isso pra controle. Isso é coisa do... Ela tá falando pra mim, esse jeito. Não vou nem falar a palavrinha que eu ia falar, mas isso é coisa de controle de massa. Ah, sim. Né? Porque senão também não compensa entrar nesse aí é muito assunto. Nesse assunto, E aí eu fiz todo esse caminho de busca pra chegar no ponto de eu conseguir olhar pra mim e encontrar eu mesma nessa história toda. A primeira experiência de ayahuasca foi assim, eu controlando a medicina, eu não deixava a medicina fazer efeito em mim. Ao controle. Depois eu falei que eu que sou controladora, colocar a controladora aqui na minha frente. Exatamente. Controle, eu comecei a ter admirações, não sei o quê, mas eu controlava porque eu não queria passar mal, porque não sei o quê, não queria perder, entendeu? Querendo controlar a medicina. Aí chegou um ponto que a força me pegou de verdade, aí eu via meu ego e meu eu superior conversando. Nossa. E o eu superior dando na cara do ego, falando, você, foi várias lições. Foi muito rica a experiência, porque é bem isso, né? Tudo que o ego quer, o eu superior falou, quem você pensa que você é? E aí foi muito interessante a experiência, não dá tempo de contar, assim, em detalhes, mas a gente assim, vai ter outros. E aí o meu marido teve uma experiência totalmente diferente, que cada um tem uma experiência diferente na ayahuasca. Não existe alguém que fala, foi igualzinha a sua. Mentira.
Eu acho que nenhum processo de autoconhecimento é igual. Mesmo numa constelação. Nenhuma constelação é igual. Não. Porque somos seres individuais, únicos. Como que as coisas vão ser igual? Digitais completamente diferentes. Como é que a gente vai ter experiências? Íris do olho diferente. Somos seres individuais e únicos nesse universo imenso. Só de encarnados a gente tem 8 bilhões. Sim. Fora os desencarnados. Muito mais a fila. E fora a galera do astral que tá por aí. Exato. Se vocês não acreditam, sinto muito, mas essa é a verdade. Esse podcast não é para você. Se você achar que Deus fez só o planeta Terra e só tem a gente aqui nesse universo inteiro, que a gente mora numa galáxia, na Via Láctea. Só que a gente tem mais de 300 milhões de galáxias. Não sei quantos milhões de sóis, de sistema solar. E a gente acha que Deus fez só a gente. Só a gente mora aqui. Eu acho que dá medo da massa pensar, porque meio que dá uma despirocada. Porque a gente fica também... Não, às vezes eu fico pensando, eu falei, gente, já me passou. Faz sentido pra você pensar isso? Não, muito pelo contrário. Olha só, eu fico pensando, meu Deus, quem sou eu na fila do pão? Brincando assim, mas... E aí eu fico pensando, pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Como é que vai acontecer? O que eu fico me preocupando? Por que você quer controlar, né? A mente racional, gente, é muito... olha, é difícil. É onde a gente fala, é difícil, é difícil. É um processo, tudo é um processo. Um processo de aprendizado, um processo de desapego, é um processo de olhar para suas sombras. Tem várias coisas aí, né? Eu falo assim, o ser humano é como se fosse uma célulazinha dentro do planeta Terra, que está dentro do sistema solar, que está dentro de um sistema... e daí vai ampliando a câmera e tu vai vendo é infinito. A gente não tem as nossas células... Quantos bilhões de células a gente tem dentro da gente? Nossa. Só que a gente está inserido no planeta Terra, que é um ser vivo, Gaia. O Ho'oponopono fala que nós somos memórias, né? São as memórias que a gente tem que limpar. A gente consegue trazer para a consciência, 15 memórias. Só que são 15 milhões de memórias que a gente tem dentro da gente. Então, uma existência para a gente limpar tudo é impossível. Por que a gente tem que ficar limpando o tempo inteiro? E nunca... Aí eu queria falar isso. Eu já ia falar antes, acabou... Responsabilidade. Assumir a nossa responsabilidade. Autorresponsabilidade. Nunca é o outro. A gente não podia finalizar esse podcast sem falar isso, Flávia. Por quê? Porque quando a gente não está nessa jornada do autoconhecimento, a gente... É muito simples isso. Isso todo mundo... É um exercício que todo mundo pode fazer. Aconteceu alguma coisa. O outro é culpado. Meu marido é culpado, meu filho é culpado. Eu vim para cá pensando nisso. Eu atrasei por quê? Porque meu marido marcou um compromisso junto mais cedo. E aí eu pensei, não, mas espera aí. Eu estou mandando a responsabilidade para quem? Então, assim, quando a gente olha, quando a gente para, isso todo mundo pode fazer. Todo mundo que está aqui agora, no momento, se está com alguma questão mal resolvida, que está aqui na garganta, incomodando, respira fundo e traz, espera aí, a responsabilidade. A responsabilidade é minha. Eu tenho a minha responsabilidade. Então, quando eu assumo a minha responsabilidade, é aquilo que a Flávia, né? Autorresponsabilidade. O outro não tem responsabilidade sobre nada que envolve a minha pessoa. Você casou porque botaram uma arma na sua cabeça, vai casar? Você teve filho porque, não tenho que ter filho? Ou eu fiz faculdade tal porque... Não, você tem... A gente entra naquela balada, naquela parte, o pai queria, a mãe queria, né? Cada um tem uma história. Mas lá no fundo, nós temos a nossa responsabilidade. Porque no fim da história, a gente faz as nossas escolhas. Exato, você podia não ter feito aquela faculdade. Quantas pessoas a família queria que uma coisa acontecesse e a pessoa foi contra? Tem vários seres humanos aí que foram contra a grande massa. Exatamente. Né? Então, assim, na verdade, a gente faz, eu costumo falar, né? A gente que está nesse processo de despertar, expansão de consciência, a gente é 1%. 1,5% da humanidade. De 8 bilhões, 1,5%. É pouco. Pouco. Mas assim, se cada um começa a entender devagar, porque é um processo de... Ninguém precisa ter pressa. Quando eu fiz formação... Só precisa abrir o coração, realmente, e a mente para receber.
Que daí já é uma outra coisa. Da minha última formação, que foi barra de Access, eles ensinam a gente a receber de tudo e de todos. Então, quando você se livra do julgamento, isso é feio, ou isso é bonito, isso é bom, isso é ruim, isso serve, isso não serve, daquele eu recebo, daquele não. Quando você se livra desse julgamento todo, você abre o seu campo para infinitas possibilidades, de todos os lados. Material, financeiro, espiritual, o julgamento de religião te fecha portas, o julgamento de estereótipo, eu não trabalho para brasileiro, eu não trabalho para hispano, você está fechando. Então, se limpa dos julgamentos, se limpa de tudo isso, que você vai abrir a sua vida para infinitas possibilidades. Difícil, gente, tá? Isso é um processo, por quê? Porque a nossa mente racional, ela tá treinada... Condicionada. A palavra certa veio para Flávia. Condicionada a julgar o tempo Escolher inteiro. O tempo inteiro. É o ego, né? Querendo falar o que tá certo, o que tá errado, o que é bonito, o que é fake, né? É aquela voz interna, blá, 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 sem fim. Quando eu fiz a minha formação em coaching, que foi aquele boom, né? Eu já tinha certeza, é isso que eu quero. Eu queria... A gente faz o crachá com o nome. Né? O nome já tá no crachá lá que você faz. E aí você bota qual é o que você veio buscar. E eu coloquei servir. Mas nem tinha... Tu vê, talvez eu comuniquei com a minha alma naquele momento. Por quê? Porque eu queria servir. Mas... né, é um processo, eu estou aprendendo, porque para mim servir eu tenho que saber, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar... O que eu posso ensinar? E de lá para cá, dos últimos anos, 5, 6 anos, eu entendi que vai ser para sempre. Enquanto eu estiver aqui, depois daqui, que eu não sei para onde a gente vai, a gente só sabe que não é só isso, né? É uma construção constante em ajudar o outro, em compartilhar conhecimento. Eu acho que é por isso que a gente está aqui, Flávia. Porque quando a gente se conheceu ali, e aí começou a falar, lembra, o Daniel até falou, nossa, vocês já estão aqui num podcast. E eu acho que é por isso que veio essa ideia da gente ter um podcast compartilhado. Sim, muito legal. Porque é isso, é um bate-papo de duas pessoas que amam o ser humano, o autoconhecimento, que a gente tá nesse caminho, né, de verdade, porque isso aqui que eu tô falando para vocês, da minha vida pessoal, isso não é uma história que eu li num livro, foi o que eu vivi, o que eu estou vivendo até no momento, né? Eu queria deixar uma dica aqui. Por favor. Eu ando como nunca na vida, tá, gente? Porque eu não sou uma pessoa apaixonada por leitura desde criança. Eu sempre tive muita resistência, não tinha paciência de ler livros. Você lembra que eu te falei que eu sofri bullying, né? Com 12 anos. E eu até nisso eu aprendi a ser grata. Por quê? Com 12 anos, os meus amigos foram os livros da biblioteca do colégio que eu estudava. Todo mundo, né, ria de mim, caçoava, tananã. Eu ia para a biblioteca na hora do recreio e lá eu desenvolvi o hábito da leitura, Flávio. Ali. Isso é maravilhoso. Eu nunca tive paciência, porque eu fui uma criança TDA. Então, eu não tinha paciência, entendeu? Tudo muito rápido. O que eu gostava, eu fazia muito bem. Eu gostava de tocar piano, eu tocava horas. O que eu gostava, artesanato, fazia, pintava quadro, não sei, eu vivia inventando coisa. Então, isso eu ficava hiper focada. Porque aí você entra no hiperfoco, né? Porque é uma coisa que se você gosta, você consegue fazer. Quando eu trabalhei na área da moda também. Eu gostava de desenhar. Eu desenhava, eu fazia, né, desenvolvimento de produto. Eu amava aquilo. Eu esquecia de comer, esquecia tudo para fazer o meu trabalho. Mas, voltando à parte do livro, eu nunca fui de ler, nunca tive paciência. Então, eu preferia até audiobook do que livro. Aí, um amigo chegou um dia para mim, no comecinho desse processo, e falou assim, você já leu o livro do Osho? Eu falei, não sei nem quem é. Ele falou assim, então vou te emprestar um livro, vou te dar um livro, você lê, depois você me fala. Aí, naquele livro, chama O Livro da Mulher, escrito pelo Osho. Meu Deus, fez um boom na minha cabeça. Olha. Depois de lá, eu comecei a ler outros livros, já li vários livros do Osho, já li vários livros do Wagner Borges, já li vários livros do Fábio Santos, que é um rapaz que eu entrevistei aqui, que ele fala sobre o despertar. Ele tem uma escola iniciática do despertar.
E é um livro que eu indico para todo mundo. Você quer entender o processo? Você quer entender o que a gente está fazendo aqui? Como a gente veio para aqui? Leia o Manual do Terráqueo. Oh. É um livro simples, tem no Amazon. Não conheço. É um livro baratinho, aqui custa $9. Não sei quanto tá no Brasil, mas barato assim... mesmo, porque qualquer livro é caro. $40 então, aqui. É para realmente instigar incentivar a leitura. E aí eu tô lendo esses livros e estou assim apaixonada cada vez mais. Então são coisas que também mudou na minha vida, porque quando eu acordei que o meu caminho era me aprofundar nos meus estudos, no entendimento de tudo isso que eu tô vivendo, eu comecei a ler. E eu não vivia isso antes. E a leitura é uma coisa muito interessante, né? Eu sou suspeita para falar. Você sempre leu muito? Muito. Meu marido brigou quando a gente mudou para cá. Uma mala de livro. Era de livro. E ele falou, Lenice do céu. Eu falei, Daniel, esses livros aqui ninguém mexe. Onde eu for, eu vou levar. E é óbvio que agora se eu tivesse que voltar para o Brasil, ia ser 2 malas de livro, porque a gente vai absorvendo. E quando eu fui visitar o povo no Brasil, já vim com mais um livro na mala. Todo mundo que vem, traz um livro tal. Uhum. E então, assim, né, vai só aumentando. Eu acho que ler bons livros, sim, eles transformam a gente. Sim. E eu teria... Abre a mente, né? Expande, uma vez, volta naquela história. Eu gosto muito, eu estudo muito os antigos profissionais, os antigos coaches, que na época não eram conhecidos como coaches, né? Dale Carnegie. Já li. Napoleon Hill, Joseph Murphy, fala sobre o consciente. Ela realmente aprendeu ali, tá vendo, gente? Ela aprendeu, não, ela apaixonou-se pelo ato da leitura. E... Napoleon Hill, gente, aquele livro é sensacional. Só que ele fala da cocriação, mas ele não explica muito bem como funciona. Então, eu acredito, Dale Carnegie também não, tá? Eu, Nightingale, também não. E todos são de uma mesma época, lá, 1930, 20 e pouco. Já leu as 11 Leis do Triunfo? Maravilhoso. Todos. Eu fiz uma formação de Mastermind aqui em Orlando, específico, né, de Napoleon Hill, então foi muito forte também. Mas eu digo para ti assim, os livros, eles te dão um caminho. Abre a portinha, né? Aí você entra. Você tem que entrar e explorar aquele lugar. Aí você mergulha, sabe? E assim, um vai juntando com o outro, vai formando esse quebra-cabeça. Então, depois, obviamente, vão vir outros. O próprio universo vai trazendo para você, a espiritualidade vai trazendo para você mais e mais no teu tempo. E no seu entendimento, né? Por quê? Por que tem livro que a gente lê e não entende nada naquele momento? Helena Blavatsky, gente. Ai, difícil. É uma leitura que não é para qualquer... Eu leio e falo assim, não, Nós eu não tô tô vários pronta. Autores aí que não tô pronta para esse livro, deixa ele mais um pouquinho aqui. Eu comprei, ele tá lá. Não, tá ali. Eu comprei outro livro muito interessante, que é o livro de Urântia. Você já leu? Você já conhece? Não. É um livro interessantíssimo, de 4.000 e poucas páginas. Eu comprei ele no Kindle, porque... Gente, 4.000 e poucas páginas. Só que bem dividido por assuntos. Então, você pode ir lá tem a história de Jesus inteira, a trajetória... Lá ele conta desde a formação do universo. Sem cortes. Sem cortes. Sem mentiras. Sem queimação. Esse que é o tchan. Então, não vamos entrar nesse mérito, porque esse negócio é forte. O livro de ouro de Saint-Germain, você gosta? A Fraternidade Branca, você já estudou? Eu só vi alguns vídeos sobre, nunca estudei, mas eu acho incrível. Saint-Germain Tanto que nós estivemos no Monte Shasta. Nossa. 15 dias atrás. A gente vai fazer eu vi um retiro lá. A gente vai fazer um outro retiro. Na Califórnia, gente. Ela teve na Califórnia. Sim, pela segunda vez. Que eu fui o ano passado e fui de novo agora. Nessa vez agora eu fui como organizadora do evento. Uau. Eu estava em parceria com a terapeuta Cíntia France, que é consteladora. E eu entrei como a parte organizacional mesmo, organizando as terapias, tudo o que ia acontecer, os passeios e tudo mais. Foi lindo. Acredito. Lá do Monte Shasta, você tem muita visualização de OVNI também. Nossa. Né? E o meu marido, como DJ, ele gravou alguns sets lá, com fundo na montanha. E apareceu várias luzinhas lá no vídeo deles. Quem quiser assistir...
Eu já assisti, já me inscrevi no canal dele. E foi linda a transformação. E lá é um lugar que a energia de São Germano tá lá. As pessoas conseguem se conectar. É um dos pontos, do mundo que fala. É complexo e também não é tanto, mas ele dá algumas frases, né? O Saint Germain, para quem nunca ouviu falar, é o eu sou, o poder do eu sou, né? Onde a gente fala, eu sou isso, eu sou aquilo, quanto a gente tem que cuidar quando a gente se intitula eu sou. E tem uma frase dentro do livro que quando você está num desespero e você não consegue ver saída, você pode clamar, né, e pedir, Deus, vem aqui e cuida disso. E ele vem. Então, se você está ouvindo isso e está num momento que precisa de um auxílio, só fala, né, Deus, vem aqui e cuida disso, porque eu não consigo. Uhum. Vai vir a solução, sabe? Então, a gente teria muito assunto, eu não quero tomar mais o tempo, a gente já está mais de 1 hora aqui. Flávia. 1h11. Olha lá. Número da espiritualidade. É verdade. É verdade. Mas olha só, não dá vontade de parar de falar, né? Eu poderia seguir a até... gente pode fazer o episódio número 2. Então... Se ficar muito cansativo, 1 hora pra assistir. Apesar que eu tenho podcast no meu canal de 2h30. Então, eu já tenho de 2 horas. 2 horas. E então assim, vamos ficar mais um pouquinho, vai? Então, vamos fazer vamos costurar o assunto, porque a gente falou de várias coisas e não terminamos, né? Ou não concluímos e vamos deixar pro próximo também. O Lennon Portes vai ter trabalho. Vai ter muito trabalho. Vai ter muito trabalho. Mas então, toda essa jornada, hoje eu posso falar assim, que eu consigo ajudar pessoas com as coisas que eu aprendi. Porque você viveu. Não só pela minha experiência, mas pelas coisas que eu busquei formação para ajudar as pessoas. Então, hoje eu atendo em Orlando, faço barra de access, facelift energético, eu faço leitura de oráculo. Que bacana. Sim, eu faço mapa numerológico e aplico reiki. Fora as minhas outras atividades do dia a dia, que eu ainda tenho o meu trabalho na Matrix, né? Lembra que a gente falou? América é isso, meu povo. Mas assim, eu viver cada dia aprendendo alguma coisa. Viver cada dia expandindo. Eu falo pro meu marido, cada coisinha que a gente aprende é como se fosse uma lâmpada pequenininha de LED num painel gigante. Um dia isso tudo vai acender e vai fazer sentido. A conversa que eu tive com a Fátima, lembrei agora, a Fátima é uma amiga da Flávia, que já me conectou. Minha coach, olha querida, aí, amada. Maravilhosa ela, gente. Fátima. Ai, maravilhosa. Ela é. Maravilha, ela vai estar no podcast agora. Dia 14 de maio ela vai estar lá comigo. Que linda. E ela falou assim, uma frase, que tudo é um milagre. E quando a gente entende que tudo é um milagre, tudo fica mais fácil. Então, se a gente entender que tudo isso, tudo que a gente vive, que cada desafio e que cada coisas boas, né, tudo aquilo de bom, tudo é um milagre. Estar aqui, tendo a oportunidade, né, é um milagre. Acho que a gente tem que lembrar mais disso. Porque a gente entra, né, na Matrix, como você falou. A gente entra na Matrix. A gente entra na Matrix, a gente parece que esquece. Que a nossa vida é um milagre, né? O viver é um milagre diário. Tudo que a gente tem, o respirar, a alegria, o amor, a nossa família, todo mundo tem alguém que ama. Sim. Acho que não tem ser humano na face da Terra que não ama alguém. Ele ama alguém. E ele também é amado por alguém. Então, acho que a gente tem que se apegar e lembrar, trazer para a consciência esse amor, esse elo, essa coisa boa de trabalhar o contrário da Matrix. Exatamente. E o contrário do que a gente aprendeu a vida inteira, que é amar o próximo, amar não sei o quê, você tem que ser bonzinho, não sei o quê. Eu falo hoje para todo mundo, presta atenção, gente, ame-se a si mesmo primeiro. Sempre. Porque você não tem amor para dar se você não se ama. Isso é ilusão. Você está tentando se enquadrar para ser aceito, para receber o amor do outro. Está escrito na Bíblia, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Então você tem que se amar para você amar o próximo. Isso também é um processo para a gente entender e conseguir chegar nesse ponto. Porque se você depender de terceiros,
de coisas físicas, de pessoas ou de lugares ou situações para ser feliz, você nunca vai ser feliz. Porque você tem que estar feliz com você mesmo primeiro, fazendo as pazes com as suas sombras, porque elas sempre vão estar ali do seu lado. Isso é muito importante. Enquanto você está brigando com ela ou não aceitando, você não vai chegar em lugar nenhum. Aceite. Isso. Faça as pazes com a sua sombra. Olhe para elas, ressignifica aquilo que você puder. O que você puder. A gente tem o poder de escolher, inclusive mudar as coisas. O tempo inteiro. A gente tem o livre-arbítrio. Não existe nada que foi determinado, nem por Deus, que não possa ser mudado. Porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Inclusive, quem fala de karma, mas eu tenho esse karma. Mas você tem o livre-arbítrio. O tempo. Gente. Você tem como escolher fazer diferente. Você tem como escolher. É uma ferramenta até que perigosa. Eu falo, gente, se Deus não tivesse dado, seria mais fácil, porque Ele resolvia tudo, a gente não precisava ter autorresponsabilidade dos nossos passos. Ai, não, Deus cuida, Deus resolve, Deus me colocou aqui, Gente, Deus, né? Vamos lá. Mas é porque a religião, ela humanizou Deus, né? A religião colocou Deus como um homenzinho, velhinho, lá no trono, no céu, olhando para baixo, falou assim, não gostei disso, eu vou te cobrar, não gostei daquilo, aquele Deus do Velho Testamento vingativo, gente, que matava, não existe. não sei o quê, isso... Por favor, não acreditem. Eu não acreditem. vou nem entrar nesse assunto, que foi um dos meus primeiros questionamentos, de não concordar. Eu falei, como assim? Se Deus é pura energia e frequência mais alta de amor, Ele vai mandar matar porque Ele não gostou de alguma coisa. Isso é muito bipolar. Uma hora ama, uma hora mata. Daí eu fui estudar, inclusive está no livro de Urântia, sobre a criação, a nossa criação. E aí é uma história longa, fica para outro podcast. Ai, muitos podcasts. Porque tem uma história aí, do jeito que a gente foi criado aqui. Não é a historinha lá, Adão e Eva, bonitinha, não. Ixi, é muito profundo esse assunto. Existem vários podcasts que você vai ouvir com profundidade esse assunto. Através de especialistas, né? Estudiosos. Eu não sou especialista, eu só estudei para meu autoaprendizado, para minha própria... Sair da caixa. Para meu próprio entendimento, para eu, né? Mas existem muitas pessoas legais aí no YouTube que falam sobre isso. Existem muita porcaria também. Filtrem, por favor. Não assistam, não acreditem em qualquer coisa. Vão estudar também. Vão buscar saber. Não fica só ouvindo coisas. Porque o YouTube aceita tudo. Como o Instagram aceita tudo. Mas a nossa mente aceita tudo. Sugestiva, né? Tudo. Gente, a nossa mente, eu sempre falo, é a nossa melhor amiga e a nossa pior inimiga. É lá que tá a briga do diabo e do Deus. Que a gente fala, que eles o inimigo, criam a diabo, imagem. não sei o quê. É lá na mente. Então, você tem o poder da escolha, de decidir se você quer ou não. Qual lado você vai alimentar? O que você verdadeiramente deseja? A dor ou o amor? E aí é muito amplo e a gente poderia falar aqui muitas horas. Flávia, tô tão feliz. Ai, menina, foi incrível. Maravilhoso. A gente deixou aqui uma reticências, né, para um próximo podcast. A gente devia de fazer sempre, sabia? De vez em quando se juntar e fazer, porque tem muito assunto, né? E a gente está aprendendo, em processo de aprendizado o tempo inteiro. Constante. E daqui a 1 mês, 2, 3, seremos outras pessoas novamente. Ninguém é igual. Alguém ficou parado no tempo, alguma coisa aconteceu. A gente já vai ser diferente, porque já aprendi um monte aqui com a Flávia hoje. E a gente vai viver o nosso dia de hoje e vamos... Não seremos os mesmos jamais, né? E as escolhas e os pensamentos. Então, daqui uma semana, daqui um mês, e quantas pessoas vão chegar pra gente na nossa vida, né? Deus o universo, a gente vai se conectando com pessoas cada vez mais no mesmo propósito. Porque a frequência, né? Como a gente estava falando da frequência. Você quer alguma coisa? Conforme você vai ter que frequenciar aquilo que você quer, né? E para você sair de uma situação que não tá te agradando, você tem que buscar elevar a sua frequência, porque daí aquilo não vai te pegar mais. É como camadas. Você tá aqui e isso tá te incomodando. Eleva a sua frequência, que isso não te pega mais. E você vai estar livre daquilo que te incomodava. Pode ser que você encontre outro incômodo ali, mas faça a mesma coisa. E assim a gente vai elevando a nossa frequência e chegando no destino, né? Chegando
Não existe um destino final. Mas vamos mais perto do nosso goal, vamos dizer assim. Isso, da nossa meta, do nosso objetivo. Mais perto do despertar. Do encontro. Do encontro consigo mesmo. Isso é muito precioso. Flávia, foi uma alegria imensa, uma gratidão infinita a você. Muito obrigada. Obrigada também por ter vindo. Gratidão pela sua vida. Pela nossa. Pela nossa vida, por esse momento que a gente viveu aqui hoje. Vai ficar gravado. Não só nas nossas mentes, né? No nosso coração, mas estará no YouTube em breve. No canal Podcast Mundo Coach. E no canal UOL Podcasts. Então, a gente está lá no YouTube. E a gente se vê em breve. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada.